vai permitir que abra essa microfissura, se você não tiver os cuidados, e vai diminuir a vida útil. Para não abrir essa microfissura, o dimensionamento tem que ser feito corretamente, tá? Da peça de concreto, no que diz respeito aos limites de deformação, beleza? E para isso, tome robustez, né? Para dimensionar a peça de uma forma que ela não microfissure, que ela não tenha fissuras, tome robustez. Eu tenho que aumentar a resistência do concreto, eu tenho que aumentar a inércia para diminuir a deformação, desastre, tá bom? Ou seja, menos eficiência, porque quando eu aumento o tamanho de uma peça, é menos eficiência, beleza? Pois bem, agora vem a tecnologia da proteção, que com um elemento posicionado lá dentro, que é de aço também, porém de um outro tipo, uma outra variação do aço, tá certo? Que é o aço feito em cordoalhas, né? Esse cabo de aço ele vai estar posicionado de tal forma que ele ajude ao máximo a peça a diminuir as microfissuras. Esse cabo de aço ele vai atuar nos locais onde essas microfissuras tendem a aparecer, tá bom? E aí, quando eu aplicar uma carga de tração nesse cabo de aço, ele vai deformar, né? No caso, ele vai alongar, e ao tentar voltar para o seu estado inicial, depois, quando eu soltar essa peça, ele vai travar as duas ancoragens, né? No caso, geralmente é uma ancoragem passiva e uma ativa. Então, a passiva ela já está travada em uma das pontas, e na outra ponta, onde o macaco hidráulico vai aplicar aquela tensão, você tem umas cunhas que vão fazer ali a ancoragem, tá? Essa é a ancoragem ativa, que é onde eu tenho a aplicação da carga. Pois bem, quando ele faz esse alongamento, ele não pode sair do seu estado elástico. A gente fala tanto de estado elástico porque ele é a região onde todas as estruturas têm que trabalhar. Nesse estado elástico, significa, se ele estando no estado elástico, significa que eu vou deformar uma determinada peça ao aplicar uma carga, mas quando eu retirar essa carga, a peça, o material, ele vai ter ainda condições de voltar para o seu tamanho original, ou seja, ele não saiu de um limite de elasticidade, tá bom? E aí, ao tentar voltar para o seu tamanho normal, ele vai encontrar as ancoragens que vão travar, né? E ele vai transmitir essa força de querer voltar para o seu lugar original, do seu tamanho original, para as peças de ancoragem que estão ali concretadas na peça de concreto, tá bom? Ou seja, ao tentar voltar ao seu tamanho normal, ele aplica uma força de compressão na peça de concreto que está atrelada a esse cabo, tá? Essa compressão é esse gráfico aqui, ó, que eu dei um exemplo aqui de como se fosse menos 15, tá? É uma alta tensão de compressão. Quando você soma as tensões do gráfico, você vai ter uma região, né, completamente comprimida, muitas vezes bem além do zero, tá? Porque você tem que aplicar tensões de compressão excessivas para que quando haja a perda de proteção ao longo da vida útil, né, devido à fluência e alongamento ali das peças de concreto, você terá ainda compressão suficiente para manter as regiões tracionadas quase nulas, tá bom? Ou seja, não havendo o surgimento de microfissuras. Beleza? Bem, neste princípio, né, neste caso, nós temos dois tipos, né, nós temos duas formas de aplicar esse tipo de tensão, vamos dizer assim, né, de aplicar essa protensão. Duas formas. A primeira forma, ela é essa que vocês estão vendo aqui e que nós vimos em algumas imagens, né, que eu abri para vocês naquela outra aula. Deixa eu ver se eu abro aqui exatamente o slide que tem ela, para vocês verificarem essa informação. Está aqui. Vou adiantar aqui o slide um pouquinho para a gente visualizar essa montagem dessa viga aqui que vocês estão vendo aí na imagem, tá bom? Então, olha só. Esse slide aqui que vai abrir agora,
ele mostra as vigas. Essas vigas que eu acabei de mostrar no diagrama, só que agora ela é concretada. Ela ainda não está protendida, tá bom? Então, como é que é feito esse processo de aderência inicial? Aliás, perdão, de aderência posterior. O de aderência posterior, o processo é: você primeiro concreta a viga, né? Já monta tudo, deixa tudo montado, tanto a armação passiva quanto a armação ativa, né? Aí é só lembrar, a armação ativa é o cabo de aço. A armação passiva é a armação convencional do concreto armado, tudo bem? Aquela que a gente vê já nas obras aí, tudo bem? Então, o que é que muda aí nesse procedimento? Você vai primeiramente concretar a viga, esperar ela ganhar a sua resistência, ou seja, dar aquele período de cura do concreto, tá certo? Com acompanhamento tecnológico para você saber se o concreto está atingindo aquela resistência. Ao final desse procedimento, né, ao final dessa cura, você vai preparar tudo, colocar as ancoragens, as cunhas, para fazer a proteção em si. Então, você aplica a carga no cabo de proteção depois que o concreto já curou. Tudo bem? Então, tenta imaginar assim, ó, o que é que muda de uma para outra, basicamente, né? A aderência inicial e a aderência posterior. Na aderência posterior, que nesse caso aqui, você vai concretar primeiro e considera essa palavra aderência como sendo a proteção em si, tá bom? A finalização da proteção. Então, a finalização da proteção só vai vir depois que o concreto for curado, quando ele tiver aquele período ali de cura do concreto, tudo bem? 28 dias mais ou menos, beleza? Então, eu só posso aplicar a carga do macaco hidráulico depois que o concreto já curou, tá bom? Geralmente, esse tipo de proteção, ela é usada em cargas excessivas, tá? Então, geralmente, em edificações, né? Por exemplo, lajes protendidas, vigas faixa, a concretagem vai ser feita. Aí, ainda quando o concreto estiver escorado, né, sem ele estar suportando nem mesmo o peso próprio, você vai aplicar a proteção no cabo, tá bom? Então, é uma constante você ver a proteção ser feita com a peça já concretada nas edificações. Onde é que eu vejo o outro tipo, Paulo? Porque, pelo que eu imagino, o outro tipo de proteção, ela é aplicada em uma peça antes de eu concretar, né? Porque se essa daqui é depois de concretar, o outro tipo seria eu aplicar uma proteção antes de concretar, correto? Correto. Aí vem uma pergunta, né? Você vem aquele questionamento. Poxa, mas e se como é que eu vou fazer a aplicação de uma determinada carga sem ter concretado ainda essa peça? Porque, primeiro, esse cabo aqui ele vai ficar em linha reta, né? Correto, vai ficar em linha reta. Então, como é que eu vou aplicar essa carga sem ter concretado essa viga ainda? Aí vem o princípio de proteção em peças pré-moldadas, tá? A principal característica dessa proteção é que a gente chama ela de aderência inicial, tá bom? Ou seja, eu faço a proteção antes e aí aplico o concreto, tá bom? Para que haja ali uma aderência logo no começo da cura do concreto. Outra característica que a gente tem que já separar. Quando eu faço a proteção antes de concretar, a resistência da peça ela não atinge patamares gigantescos, como o caso de uma viga dessa daí que eu mostrei agora há pouco na foto para vocês. Então, peças pré-moldadas, geralmente elas são peças que têm uma certa resistência, porém ela trabalha em conjunto. Então, ela é uma peça menor de um elemento maior, né? Então, ela é um componente menor de uma peça maior. Exemplo, lajes pré-moldadas, tá bom? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, vamos lá. Ó. Se a gente vier aqui, onde nós paramos, né? No momento em que nós paramos nessa
nessas imagens aqui, onde nós vimos alguns procedimentos de montagem de pontos, por exemplo, com peças pré-moldadas. E, inclusive, vimos que a proteção ela não é usada apenas para estruturação, mas também como método construtivo de fixação de peças, de elos de peças, né, estruturais. Como, por exemplo, aí nessa imagem, ó, a proteção ela é feita parcialmente em cada célula dessa, mantém cada célula dessa tensionada na célula de apoio, e assim o balanço vai seguindo, não é isso? Então aí a estrutura ela vai seguindo com esse procedimento aí, com essa técnica de montagem, tá? E aí nós vimos aqui para o concreto pré-fabricado. Pois bem, pessoal, antes de começar, eu vou falar um pouco sobre o concreto pré-fabricado para vocês, tá? O concreto pré-fabricado, ele não é, ele não é uma coisa que deve ser usada a qualquer momento na sua obra, tá bom? Não, eu quero fazer tudo em concreto pré-fabricado. Por quê? Você tem que ter um motivo. Porque ele se torna mais caro em alguns momentos, tá bom? A tomada de decisão para você usar um sistema estrutural mais caro, ela está baseada numa viabilidade. Então, vou dar um exemplo. Imagine que um supermercado, você vê muito, né, supermercado fazendo isso, home center, essas coisas. Imagina um supermercado que tem faturamentos altíssimos, tá, em uma região, vamos dizer assim, que é uma franquia já conhecida, muito famosa. Vou dar um exemplo aqui, Atacadão. Atacadão, Max, Açaí, são lojas que têm um faturamento muito bom, né? Quando eles tomam a decisão de se implantar em uma região, significa que já teve ali um estudo de viabilidade e eles sabem que vão ter um grande fluxo de pessoas ali. Foi aqui em Juazeiro, fez desse jeito. Agora, tenta imaginar o seguinte: qual é o faturamento de uma loja daquela por mês? Gigantesco, não é? Nós estamos falando aí de milhões não estou falando de lucro, estou falando de, no caso, venda, né? No caso, venda, aí não sei como é que é o custos indiretos, manutenção, essas coisas da loja, mas são faturamentos milionários mensais, né? Estão falando de 10, 15 milhões de produtos vendidos ali por mês, né? E aí, desse montante, você tira o lucro da loja, né? Os custos, os royalties de investidores, etc. Então, é uma loja que trabalha com números muito grandes, tá? E aí, quanto mais rápido essa loja ela é implantada, mais cedo ela consegue faturar. Estão entendendo? Então, existem casos em que a rapidez da implantação, a rapidez da construção, ela influencia diretamente no resultado da empresa. Ou seja, ela influencia no que a empresa vai ganhar ou deixar de ganhar, certo? Então, quanto mais rápido ela for implantada, mais rápido ela começa a faturar e retornar, né, no caso, ir em direção ao retorno financeiro da loja. Então, vamos lá, o Atacadão, a franquia Atacadão. A franquia Atacadão chega aqui em Juazeiro, investe milhões para comprar terreno e fazer o prédio, e ela espera, né, ter um retorno. Vamos dizer que esse retorno de uma loja daquela ali seja 5 anos, exemplo, estou dando bem por cima. 5 anos. Pois pronto, quanto mais rápido ela fizer o investimento e mais cedo ela começar a faturar, às vezes até para pegar uma data específica de comércio, por exemplo, Natal, Ano Novo, essas coisas, é importante que o ritmo de obra seja muito rápido, né? E o pré-moldado, ele permite isso. Se for bem planejado, o pré-moldado ele é uma ferramenta muito importante para você agilizar uma obra. Por quê? Porque, gente, um processo comum de concreto é você fazer a moldagem, né? Você faz a forma, monta a armação, faz a concretagem, espera 20 e poucos dias para poder começar a aplicar a carga e retirar o escoramento e passar para o próximo. Então você tem esse período aí, você tem
um processo produtivo, uma sequência executiva. É como se as atividades fossem prioritariamente em série, ou seja, termina uma para começar a outra, certo? Já no pré-moldado, na fábrica, você começa a fabricar as peças, você fabrica todas as peças com a sequência quase que ao mesmo tempo, vamos dizer assim, e quando chega na obra, quando você monta uma peça daquela, ela já está curada. Você já pode montar a próxima, e a próxima, e a próxima. Então você não tem. É como se aqui já não existisse mais uma sequência puramente em série. Claro que tem alguns elementos em série, né? Você não pode montar uma viga antes do pilar, mas muitas atividades elas vão sendo feitas em paralelo, e isso economiza muito tempo, tá? Por outro lado, existem custos adicionais. Esses custos adicionais estão relacionados à própria empresa de fabricação das peças, né? Geralmente tem que ser conceituado, tem que ter uma experiência naquilo. O transporte, você paga frete, que é um item a mais, que não existiria se fosse um concreto moldado em loco, né? Você tem os equipamentos de içamento, você tem que ter guindastes ali para içar aquelas peças, tá certo? Então, tudo isso é custo, tudo bem? Que deve ser colocado na mesa. Então, eu já adianto para vocês, a grande maioria dos empreendimentos, né, das arquiteturas que vão ser em concreto pré-moldado, elas estão pautadas em rapidez de execução para faturamento rápido. Então, assim, se o tempo de construção de um shopping, por exemplo, vai demorar aí 3 anos pelo tamanho do shopping, se fosse um método convencional, você consegue reduzir isso para 2 anos e alguns meses, vamos dizer assim. Você tem uma economia aí que pode chegar a 30% em tempo, né, em cronograma, 30 a 40% de redução, dependendo aí da complexidade do prédio, né? E isso, para alguns investidores, é o fundamental. Então, ele gasta um pouco mais de dinheiro, porém, ele tem a abertura, a inauguração da loja bem mais rápido, tá certo? Essa é a opção, por exemplo, de várias redes de varejo aí, né, e de atacado, de implantação. Então, você vê o Hiper Bom Preço, é assim, o Atacadão é assim. Vocês perceberam que o Hiper Bom Preço é todo em peças pré-moldadas? Ele foi todo montado, né, para ser rápido. O Atacadão, Açaí, eu não tenho certeza se o Carajás, se é pré-moldado, acho que é. Acho que são peças pré-moldadas sim. Não lembro agora de cabeça. Aquele galpão são peças pré-moldadas e metálicas, né? Que não deixa de ser pré-moldado também, como se fosse pré-moldado. Você chega e monta. Então você vê essas grandes lojas aí de atacado e varejo, elas são implantadas dessa forma. Você chega, monta e faz ali as obras convencionais de fundação e depois monta. Aliás, até fundação, dependendo do solo, você pode até usar a fundação pré-moldada também, tá bom? Se o solo for compatível aí com, o peso que vai ser colocado em cima, você pode usar também, faz um preparo ali do solo e você pode usar também a fundação pré-moldada, tá bom? No caso superficial. Bom, então vamos lá aqui, ó. É muito comum a utilização de peças pré-moldadas de concreto protendido. A quantidade de equipamentos e materiais envolvidos no processo construtivo, bem como a necessidade de um concreto de melhor qualidade, motivam a construção dessas peças em um canteiro apropriado. Então, geralmente você não faz peça pré-moldada de concreto dentro do seu canteiro de obras, principalmente se o seu canteiro de obras for de pequeno porte. Agora, se você vai fazer uma construção que ela é bem, por exemplo, Minha Casa Minha Vida vai fazer vários prédios, um conjunto habitacional. Aí você tem realmente um volume viável para montar uma mesa de proteção, vou explicar o que é isso, uma mesa de proteção para aquela obra, tá bom? Mas, geralmente, né, nós estamos falando aí de um concreto protendido pré-moldado, nós estamos falando de uma fábrica de pré-moldados bem conceituada com proteção, tá bom? Onde é possível executar as proteções e processar a cura do concreto em condições favoráveis, com rigoroso controle tecnológico.
Cadê? Passou aqui. Aí. A proteção com aderência inicial é largamente empregada na produção de elementos pré-fabricados, em pistas de proteção. Nós vamos falar sobre essa pista, mesa ou pista de proteção, né? Tanto faz você chamar um ou outro. Utilizam-se de fios ou cordoalhas de aço, no caso é o aço da proteção, especiais, estirados ao ar livre com o auxílio de macacos hidráulicos que se apoiam em blocos na cabeceira das pistas. É assim, pessoal. Alguém aqui toca violão? Para vocês entenderem como é que funciona, eu uso muito essa analogia. É como se fosse um violão. Tem algum músico aí? Riquelme da batera. Mas ele não tá? É Ele Ricael. toca. Então, na última aula, vamos fazer um ao vivo aí. Ó, um violão se assemelha muito a uma mesa de proteção, gente. Eu uso essa analogia porque é muito fácil de entender. O que você faz no violão, né, as cordas do violão, fazendo uma analogia como se as cordas fossem os cabos de proteção, você tem um lado do cabo que ele é fixo, não é isso? Você tem lá, eu não sei o nome daquilo, mas é a trava que fica ali perto de onde tem a caixa do violão. Ali naquela região, o, a, a corda fica travada, certo? Lá do outro lado, onde você tem o braço do violão, o final do braço do violão, você tem o mecanismo de tensionamento da corda, certo? São aquelas abas em que você vai, aquelas orelhazinhas que você vai apertando ou afrouxando. Muito bem. Fazendo analogia, é como se aquele local onde a corda fica travada, né, no corpo do violão, aquilo ali é uma ancoragem passiva. Essa ancoragem ela só tem a função de travar uma das pontas dessa cordoalha, né, do aço. E a outra é a ancoragem ativa, onde tem um macaco hidráulico que você vai ativar, você vai acionar, você vai aplicar aquela carga, né? Você vai tensionar naquele ponto. Então, imagine que uma mesa de proteção é literalmente uma corda de violão, né? Aquelas cordas do violão todas estiradas, todas tensionadas a a uma determinada ordem de grandeza. E essa mesa de proteção depois ela é concretada, tá bom? Vou explicar o processo. Então, imagine a mesa de proteção como um violão, tá certo? Isso ajuda a entender aí como é que é o processo. Muito bem. Aí, as peças são então concretadas, né, com essas cordoalhas já tensionadas. Após o suficiente ganho de resistência do concreto, os fios e cordoalhas são liberados, ficando diretamente em contato com o concreto. Olha só, naquele primeiro método de proteção, né, de cargas elevadas, você coloca uma bainha, vocês lembram que eu falei da bainha dentro do concreto, e aí você concreta. Aquela bainha é como se fosse um tubo ali que tá dentro da viga, né, e que é onde estão os cabos de proteção. Ou seja, ali dentro o cabo ele consegue se mexer, correto? A bainha está protegendo. Agora aqui não existe bainha. A cordoalha de aço, ela está diretamente em contato com o concreto. E aí a aderência, né, entre as estruturas, ela é direta. Lá na bainha não existe uma aderência direta, né? O cabo ele está livre dentro da bainha. Depois que você protende, é que você aplica ali uma aderência do cabo, colocando uma nata de cimento, principalmente para proteger o cabo, mas também para ter uma aderência depois da proteção, tá bom? Então, aqui eu tenho que colocar o concreto em contato com a cordoalha para que esse atrito entre uma cordoalha
e o concreto, ajude a peça a trabalhar em conjunto, tá bom? Essa peça trabalhando em conjunto, ela vai gerar um estado de tensão semelhante àquele que eu mostrei lá na aderência posterior, que é, você tem aquele gráfico da flexão, você adiciona o gráfico de compressão, e aí você tem um resultado de uma peça com menos fissuração. Ou seja, ela consegue resistir a mais esforços com um consumo de material bem menor. Tudo bem? E aí, eu vou mostrar aqui agora alguns procedimentos para você montar essa mesa de proteção. Vocês devem imaginar que quando, não sei se vocês já viram ou conhecem isso, tem violões que se você guarda ele muito tempo, com ele afinado, né, ou seja, com as tensões na corda, ele enverga, como diz o Matuto. Né? Uma ancoragem fica puxando a outra por muito tempo e a madeira do violão não aguenta, às vezes tem umidade, coisa assim, e ela vai e enverga um pouquinho, né? As cordas vão ficando cada vez mais longe da mesa. E aí, isso pode acontecer também numa pista de proteção, mas só que no caso de uma pista de proteção, você teria a destruição das cabeças da pista. Então, por isso, uma pista de proteção, como tem altas cargas, né, aplicadas nos macacos, elas têm que ter travamentos, né, fundações muito fortes, tanto na extremidade da pista, que é uma ancoragem passiva, quanto na extremidade da pista, que é uma ancoragem ativa. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês de uma mesa de proteção. Tá bom? Essa daqui é uma mesa de proteção, tá? Se vocês olharem aí, ó, é como se isso daqui fosse a parte do corpo do violão e aqui fosse onde você afina o violão, certo? Então, nessa região, você vai colocar aqui um macaco hidráulico para puxar esse cabo. E aqui vai estar travado. Tem as ancoragens aqui que vão deixar isso aqui travado, tá bom? A forma da peça é colocada aqui, né, nesse meio, e aí esse cabo ele fica esticado em linha reta, óbvio, porque se eu vou aplicar a tensão antes de concretar, não tem como eu deixar ele arqueado, né? Então, já só nessa configuração de posicionamento do cabo, você já tem uma perda de eficiência da proteção. Por isso que eu digo, vigas, elementos, né? Elementos de proteção pré-moldados, né? Elementos protendidos pré-moldados, eles têm uma ordem de grandeza de resistência menor. As cargas têm que ser menores, tá bom? Não adianta também eu querer fazer peças muito esbeltas com aderência inicial, não. Que resistam muitas cargas. É por isso que você não vê, por exemplo, vigas pré-moldadas para pontes, você não vê elas sendo feitas com aderência inicial, igual a essa daqui, tá bom? Você vê lajes, que são cargas distribuídas, porque uma laje, ela vamos dizer assim, ela tem várias partes. Uma laje, ela tem várias partes ali, que cada parte tem menos carga, tudo bem? Aí, eu quero mostrar aqui para vocês, só para iniciar, né, como é o procedimento de você fazer uma lajota protendida, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Seguindo a sequência, primeiramente, isso aqui é a mesa de proteção. Eu falo que parece com um braço de violão, porque parece mesmo. Então, isso aqui, por exemplo, é uma mesa de proteção para uma laje, alveolar. Esses são os cabos. Vocês estão vendo que os cabos eles ficam nus, literalmente nus. Eles vão estar em contato, eles vão estar em contato com o concreto quando eu jogar o concreto aqui. Agora, uma coisa muito importante que alguns pré-moldados não se preocupam com isso e acabam tendo problema. Você passa desmoldante na forma e esse desmoldante ele não pode estar de jeito nenhum em contato com esses cabos. Até na hora de posicionar os cabos aqui, esse cabo ele quando estiver relaxado, o certo é colocar aqui um elemento de vedação, né? Uma lona, alguma coisa aqui para não deixar esse desmoldante que está aqui em contato com as cordoalhas. Porque se a gente quer favorecer o atrito entre essa cordoalha e o concreto,
eu não posso colocar desmoldante. Desmoldante é como se fosse uma camada lubrificante que não vai permitir a aderência. Tem que ter cuidado com isso, tá? Beleza? Aqui uma parte, vamos dizer assim, depois da concretagem. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco, tá bom? Então, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, ó, vamos tentar imaginar aqui. Essa daqui é uma mesa de proteção, tá? Então, por exemplo, aqui, aparentemente, ela está concretada, né? Desse lado, aqui a forma está vazia e aqui os cabos estão sendo esticados. Pois bem, tem uma fundação desse lado, nessa peça amarela, tem tem uma fundação e lá da outra ponta também tem uma fundação. O cabo é travado lá e é trazido até aqui, onde vão ser colocados os macacos hidráulicos. Então, aqui é como se fosse o braço do violão. Você começa a afinar o violão, ou seja, esticar os cabos, e quando eles estiverem esticados, você vai fazer a concretagem, tá? Ao fazer a concretagem, você tem que deixar ele curar, tá certo? Um tempo. E logo depois você vai passar essa esmerilhadeira aqui, ó. Depois que você concretar, né? Depois que o concreto ganhar resistência, você solta os macacos hidráulicos aqui. E eu explico já o que é que isso causa. Depois que você soltar os macacos hidráulicos, aí você vem com essa esmerilhadeira aqui com água para poder cortar as lajes do tamanho que você precisa, tá certo? Se eu cortar uma laje com 10 centímetros de distância, né, de um ponto ao outro, esses 10 centímetros vão estar protegidos, porque a aderência entre o concreto e a cordoalha, ela acontece ali a cada centímetro de contato com o concreto, entenderam? Então a peça vai estar protegida. Se você cortar uma laje aqui com 5 metros ou com 2 metros, ela vai estar protegida também, tá certo? E é isso, então vamos seguir aqui. Não deixem passar dúvidas, tá bom? Então, ó, é muito usado essas lajes, ó, essas lajes alveolares protegidas são muito usadas, né, para vencer vãos do tamanho do trem. Aqui é um vão gigantesco. Vocês estão vendo a espessura dessa laje e o vão que ela está nessa obra. Então, é realmente uma eficiência muito boa. É uma eficiência muito interessante para peças, para estruturas de concreto, tá certo? Só o fato dela usar a veolar, que é esse buraco no meio, né, da seção transversal, você já reduz muito peso, beleza? Então, essa daí é a peça que eu tenho mostrado para vocês. Essa daqui é um pré-moldado com aderência posterior e esse aqui é um pré-moldado com aderência inicial, tá bom? Paulo, essa viga está deitada. Sim, muitas vezes a viga é chamada de viga faixa, é para reduzir aí, aliás, para propiciar a passagem de muita tubulação. Isso aqui geralmente é quando você tem uma obra com muitas infraestruturas no rebaixo do fogo. Né? Você tem duto de ar-condicionado, você tem tubulações de incêndio, tubulações elétricas, você tem muita coisa passando no rebaixo do fogo e você não deseja uma viga obstruindo a passagem dessas instalações. Uma outra forma seria você deixar um furo nessas lajes, né, nessas vigas, né? Só que aí existe um limite de norma para a passagem nas vigas. E você não pode fazer uma coisa excessivamente grande, um buraco, né, uma passagem excessivamente grande em vigas. Então, muitas vezes a solução é você usar a proteção para fazer umas vigas faixa. O que é viga faixa? Basicamente é uma viga deitada. Ao invés dela ficar em pé, com a inércia ajudando a estrutura, né, no caso ajudando a vencer o vão, você bota ela deitada, porque assim ela ocupa menos espaço. Mas aí, para isso, você tem um consumo muito grande, ou de aço normal, ou você vai usar uma peça pré-moldada protegida, para poder ganhar mais eficiência, mesmo ela estando deitada, tá certo? Aí, antes de passar para essa parte aqui, deixa eu voltar aqui e mostrar um negócio para vocês. Como é essa mesa de proteção, tá certo? Vocês provavelmente não vão ter, vocês não vão ter aí, deixa eu ver aqui, tá aqui.
Só para vocês terem uma ideia de resistência, tá? De uma laje protendida. Não tem aquele. Vocês não vão ter aí o áudio, tá? Mas o que importa mesmo é só a visualização. Vocês não têm aquelas lajes treliçadas? Elas têm ali em torno de uns 8 centímetros de altura de inércia dessa laje, né? Treliçada. 8 centímetros de útil. Aí a laje vai ficar com uns 13, com os cobrimentos. Pois beleza. Aquela laje ali, aquela laje ela é parecida, os trilhos, né? A unidade daquele trilho é parecida com essa daqui, certo? Muito parecida com essa. A diferença é a carga. Aí o nome disso é eficiência, certo? Quando você tem uma peça mais cara, desculpa, mais resistente, com uma volumetria basicamente igual a uma outra, você tem eficiência, correto? Porque você está obtendo o mesmo resultado com o consumo de material. Aliás, você está obtendo um resultado maior com um consumo de material bem menor, tá certo? Então, vou mostrar aqui para você esse vídeo. Ó. Isso aqui é uma laje protendida. 3,25 m é um vão que até dá para fazer com lajes normais, né? Lajes treliçadas. Mas uma laje protendida, ela aguenta o peso de um carro. Né? Um carro desse aí deve estar pesando em torno de uns 1.300 quilos, 1.400 quilos. E não é metade, não, mas é mais da metade fica na parte da frente aí. Então, visualiza que ela deforma, como todo material tem que deformar. Todo material deforma, tá? Ela deforma, mas ela está completamente dentro do seu estado elástico. Olha, quando a roda termina de passar, ela está íntegra novamente, volta ao seu estado normal. E a traseira do carro, como é mais leve, ó, praticamente ela nem deforma. Isso, gente, é um trilho. Aliás, tem dois, né, Ali? Mas tem dois trilhos, gente. Então, pensa aí comigo. Vamos dizer que uns 60% desse peso, 1.300 quilos, seria em torno de uns 750 a 800 quilos aí, passando em cima do eixo da frente. Então, são 400 quilos em cada roda. Num vão de 3,5 m, se colocar 400 quilos e ela deformar só isso daí, assim, para quem tem um contato com essa parte de carregamentos, no caso, que eu tenho muito contato com isso, é uma eficiência muito boa, gente. Chega a considerar, na hora da concretagem, você nem colocar escoramento, não precisa. Entenderam? Então, olha só a resistência que você obtém com peças protendidas, tá? Muito, muito interessante. A gente que trabalha com isso, quando olha um teste desse, visualiza quanto eficiente é a proteção. Então, 3,20 m, são dois trilhos, né, em cada ponta. Então, nós estamos falando aqui de uns 400 quilos em cada um. Se você colocar 200 quilos em cima de um trilho de 3,20 m, ele quebra. Que aqui não está ainda com a malha de distribuição da laje e tudo mais. Então, ela está um pouco mais frágil do que ela fica quando está montada, né? Porque a laje de distribuição ela espalha a carga. Aqui não, está concentrada mesmo em cima desses trilhos. Então, se eu tiver trilhos convencionais num vão de 3,20, um carro passando em cima, ele quebra, dois, né, no caso. Ele quebra sem nem esperar algo diferente. Você não pode nem esperar algo diferente, né? Aí deixa eu só pegar aqui agora o processo produtivo de uma laje dessa. Só um momento. Vou mostrar para vocês, tá? Muito bem. Eu vou comentando aqui. Já que você não ouve o áudio, eu vou desligar o áudio aqui porque fica dando retorno aqui. Eu fico ouvindo e não consigo falar com vocês. Pronto, ó. Eu vou passando aqui mostrando para vocês. Essa é a mesa de proteção. Neste caso aqui,
é uma indústria de pré-moldado, tá? Então tem toda uma estrutura. Então tem as fundações aqui que devem ter sido concretadas para segurar essas peças metálicas amarelas e lá do outro lado também. Aqui os cabos estão sendo passados para serem esticados. Esses tubos, esses cilindros aqui são os macacos hidráulicos, tá bom? Aí aqui, ó, processo de proteção, ancoragem das cunhas e proteção dos cabos. Aqui são aquelas cunhazinhas que só deixam o cabo vir, não deixam o cabo voltar, tá certo? Aí tem uma preparação. Aqui é uma. Esse daqui é um macaco menor que faz a proteção em cada um dos cabos, tá certo? Não sei se está dando para vocês verem aqui atrás, ó, o quanto ele estica, ó. Isso aqui é tudo o que ele estica no cabo. Vocês estão vendo, ele estica tipo quase 1 metro aqui, né? Que ele vem para trás, ó. Isso aqui é você esticando o cabo, deformando ele. Essa deformação ali, esse alongamento que o cabo sofreu, ele vai querer voltar. Entendeu? Esse é o princípio. Quando ele quiser voltar, ele vai comprimir a peça. Mas vamos lá, não é agora ainda. Aqui tem o processo de dosagem, ele está mostrando aqui o dosagem do concreto, tá? Mas vamos passar um pouquinho para frente, que o objeto da gente não é a dosagem do concreto. É um concreto diferente, né? Não é aquele concreto mole, com muita água que a gente costuma ver. É um concreto com menos água, levado em bambonas, né? Como se fossem bambonas aí, metálicas. E tem uma grua aí, né? Um guindaste, que ele vai fazer o içamento, colocar em cima da vibradora. Essa vibradora não, moldadora. A moldadora, ela vibra o concreto e vai colocando ela bem sarrafiadazinha, né? Vai fazendo o desempenho. Então aí é uma indústria de pré-moldados realmente com muita qualidade para que as peças saiam com vamos dizer assim, um índice de acabamento bem interessante. Olha aí, ó, bem interessante a saída dela, né? Ela recebe o concreto, vibra e molda. E ela está passando em cima dos cabos já protendidos aí, ó. Tá vendo? Os cabos eles estão sendo concretados aí, ó. O concreto está vindo depois do cabo. O cabo já estava no lugar e você fez a concretagem. Depois que curar essas vigas aí curarem, né? Você vai poder fazer a desproteção. Aí no caso ainda é a cura, né? Ele vai proteger o concreto para que ele não perca muita água rápido demais. Aqui essa parte é controle tecnológico, eu acho que vocês já sabem um pouco sobre isso. Aí recuo da cabeceira, pronto. Vocês viram que em um lado ele fez a proteção, esses macacos aqui eles estavam no outro lado, como se fosse a parte fixa. E aí esses macacos grandes agora, eles vão ser aliviados. E com esse alívio, ele vai soltar os cabos. Ele está soltando os cabos aí agora, tá? Então esses macacos eles estão aliviando a tensão na mesa de proteção e soltando os cabos, literalmente. Então, agora, a partir desse momento, o cabo que foi alongado, ele está sendo solto. Ele quer voltar para o seu tamanho normal, porque ele estava dentro do estado elástico. Querendo voltar para o seu tamanho normal, ele está em contato com quem agora? Diretamente com o concreto. Então, quando ele tentar voltar para o seu tamanho normal, ele vai agora comprimir o concreto. Mas, Paulo, comprimir as extremidades do concreto? Não. Como ele está com atrito, quando ele foi concretado em contato direto com o concreto, a cada centímetro que o cabo tem contato com o concreto, ele vai querer comprimir aquele centímetro. Aquele metro, aqueles 10 metros, tudo. Cada centímetro concretado vai querer diminuir de tamanho um pouquinho, proporcional. Vamos dizer que ele alongou o cabo aí em 30%, em 10%. Então, quer dizer que em 1 metro, ele vai querer diminuir de tamanho 10 centímetros.
Ele vai ter essa tendência. Só que como ele está com atrito no concreto, ele vai comprimir o concreto. O concreto não vai deixar ele voltar para o seu tamanho normal. Ou seja, quando eu cortar a peça, ela vai estar em um estado contínuo de compressão, porque o cabo que está lá dentro está querendo retornar para o seu tamanho normal, certo? Aí vem o corte da pista. Agora a pista já está descomprimida, né? No caso, o cabo já está solto. E aí você faz o corte das lajes do tamanho que você quer. Qual o tamanho que você quer? 3 metros, 5 metros, 6 metros. Então você tem aí. Essas faíscas são quando os cabos de proteção são cortados, tá? Quando ele chega num cabo, ele solta a faísca. E aí as peças são transportadas, né? Veja que é um conjunto de equipamentos muito bem projetados para já ter uma produtividade aí na peça. E aí elas são estocadas para venda, tá bom? Geralmente uma indústria dessa, os pré-moldados aqui não chegam nem no chinelo, uma dessa aqui, né? Porque uma indústria de pré-moldados protendida é completamente diferente dessas que a gente tem aqui, que faz laje de qualquer jeito. Algumas nem mesa de proteção, nem mesa de vibração tem, né? Aqui na região. Então tá aí as lajes, e elas são vendidas geralmente em tamanhos já padrões, né? Vocês estão vendo que o cara está em cima aí, ó, sem escoramento embaixo. É óbvio que nem sempre você pode fazer isso, tá? Dependendo do vão, é sempre bom escorar, porque quando o concreto passar em cima, o concreto que vai chegar em cima dessa peça, ele vai pesar mais. Então você precisa realmente escorar. Mas é uma peça que ela vence vãos muito grandes, né? 6, 7 metros aí. Uma laje pré-moldada, isso não é normal. Assim, não é uma consideração que você encontra aqui na região com aquelas trelicinhas, não. Tá? Então, realmente, se você tiver no mercado uma peça, uma indústria de pré-moldados, é muito interessante para a obra, né? Muito interessante mesmo. Beleza? Deu para entender aí, gente, o procedimento de concretagem, de fabricação de peças pré-moldadas usando a aderência inicial? Sim. Beleza. Essa Concreviga aqui é mais uma propaganda, né, vamos dizer assim, que eles fazem, mas o processo está muito bem explicadinho, assim, muito bem explicado, na mesa de proteção e tudo mais. Tá bom? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Aí, cadê? Pronto. Muito bem. Então, nós temos dois tipos de proteção, né? Basicamente é aderência inicial e posterior. O que separa os dois é quando que a proteção é feita, né? Antes ou depois da concretagem. Se ela for feita, se a proteção for feita antes da concretagem, o cabo ele fica diretamente em contato com o concreto. Não tem bainha. Mas quando a proteção é feita depois da concretagem, aí eu preciso de bainha, tá bom? Então essa foto aí, ó, ela demonstra uma laje sendo montada. Até agora nós só falamos de viga, né? No pré-moldado ali tinha umas lajezinhas lá, mas as lajes, elas também podem ser protegidas, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, é um exemplo de montagem daquelas lajes que não tem vigas. É uma laje que ela se apoia diretamente nos pilares. Tem que ter alguns cuidados para isso. E um deles, né, uma das medidas que você pode tomar para garantir que essa laje fique íntegra é usar proteção, tá bom? Porque a proteção ela vai trabalhar aí, ó, com as cordoalhas próximas dos pilares e as bainhas são montadas nas alturas certas. Por que que ela está subindo e descendo em alguns pontos? Se vocês olharem, ó, tem uns arranques de pilares bem aqui, né? Nessa região aqui tem um pilar, naquela região lá tem um pilar, no outro lá tem um pilar. O que que é comum aqui?
vocês estão vendo que a cordoalha ela está subindo na região, ela fica mais alta na região onde tem o pilar, onde tem o apoio, e aí ela baixa no meio do vão, não é isso? Ó, no meio do vão ela está lá embaixo. Quando chega perto do pilar novamente, ela ergue. E o que que é isso? Ela, o cabo de proteção sempre vai buscar as regiões tracionadas. Sempre. Tá bom? Então, por exemplo, no meio do vão, entre um apoio e outro, a tração ela está embaixo, correto? Mas exatamente no ponto de apoio, a tração ela não está embaixo, ela está na parte superior. Você tem um momento negativo aqui, tá bom? Então, essa cordoalha ela vai acompanhando a tendência de deformação, né? Ou seja, o local onde está o surgimento das trações, das microfissuras. Quando é negativo, fica perto dos apoios. Quando é positivo, fica aqui perto dos vãos, no meio dos vãos, tudo bem? Isso aqui, então, na montagem de uma laje, por exemplo. E aqui na ponta dessas cordoalhas está mais ou menos assim, ó. Você tem alguns elementozinhos que são as ancoragens, tá? As ancoragens aqui podem ser ativas ou passivas, né? Pela aparência aqui, ela é a ancoragem passiva, né? Você tem essas travazinhas no ferro lá na frente. E você tem essa laje aqui completamente protendida, tá? Aqui, então, é o final da cordoalha, chegando nas ancoragens, tá? É realmente um processo que tecnológico, a montagem, ela tem que ser muito bem executada, tá bom? Tá ficando bem comum você ver a proteção nas obras. Então, vamos dizer assim, os profissionais cada vez mais já estão tendo contato, né? Já estão tendo contato com essa tecnologia. Tá aí depois de concretado, como é que fica. Aqui ainda não está protendido, né? Então o macaco hidráulico vai chegar aqui nessa pontinha, protender, e aí a cunha que já está lá não deixa voltar. Então ele vem aqui, estica, cada barra de aço dessa é esticada, barra de aço não, cada cordoalha dessa é esticada e ela não deixa voltar. Esticada e não deixa voltar. Esticada e não deixa voltar. Aqui, como aparentemente aqui vai ter uma continuação dessa laje. Então você tem algumas esperas aqui das barras de distribuição, em cima e algumas embaixo. Então você vem, faz a proteção aqui, né? Algumas dessas barras vão seguir de ancoragem para a próxima laje, tá bom? Para travar a próxima laje. As possibilidades da proteção em arquiteturas. Olha, apesar de uma laje ela não ser feita, vamos dizer assim, a concepção dela não é muito interessante que ela fique apoiada diretamente nos pilares, devido a algumas questões, né, punção da viga e outros pormenores. Existem projetos que são realmente diferenciados, que a necessidade arquitetônica exige que você faça esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução, tá bom? Geralmente, quando você está trabalhando edificações comerciais, que a região de instalações, né, vamos dizer assim, as instalações da edificação, elas não são tão necessariamente assim, tem que ser escondidas, tá? E geralmente isso é usado em prédios, em capitais, né, em grandes centros, prédios que usam, por exemplo, alugam um andar inteiro para uma indústria de telemarketing, para uma empresa de telemarketing, por exemplo, para uma empresa de financeira, que é só montagem de computadores, tá? Então você tem um andar livre que você sabe, vamos dizer assim, exatamente onde estão os pontos de instalações e você vai ramificar dali. Então não necessariamente precisa daquele sistema de refrigeração, não precisa ser em cima do forro, você pode ter um sistema de refrigeração em dutos, bem esbeltos, né, que ficam ali naquele local fixo e que todo o nível, todo o andar vai ser refrigerado por um só sistema, né, não tem equipamentos de ar-condicionado com condensador e evaporadora. Então,
vamos dizer assim, concepções de instalações completamente diferentes para você ter essa possibilidade de usar a laje diretamente no pilar. Geralmente você busca essa solução quando você quer diminuir a distância entre o piso a piso, para ficar aí tipo abaixo de 2 metros, tá? Mas tem que ser muito bem pensado e organizado isso, por quê? Para não ficar com o pé direito muito imprensado, né? Porque você reduz o tamanho da viga para não atrapalhar, para poder baixar a laje o máximo possível. Só que aí nesse baixar o máximo possível, você tem que ter já consciência do sistema de refrigeração, de qual o espaço que ele vai ocupar ali naquele forro. E geralmente esse forro ele é feito aqueles forros móveis, né? Modulares, que é realmente para ser mudado, para ser alterado quando necessário. Então é a concepção que ela é de veras bem específica e tem que ser muito bem trabalhada para tomar essa decisão, beleza? E aqui então você vê, ó, que os cabos de proteção eles estão concentrados nas regiões de apoio. Isso daqui é para ajudar a laje a suportar o esforço de jogar todo o seu peso nesse ponto em específico, tá bom? Então os cabos de proteção eles meio que servem como uma armação de punção também. O que que é punção, né? Essa segunda vez que eu falo aqui. O que que é punção? A punção, pessoal, é um processo de rasga, entre aspas, né? De uma forma bem simples de entender. É como se eu estivesse rasgando a laje. Imagine uma folha de papel sendo uma laje e você apoiando ela em cima de uma caneta. Quando você adiciona carga, tipo, bota a mão em cima assim, adiciona carga, a tendência é de ela rasgar a folha, a caneta rasgar a folha, correto? Então a punção é mais ou menos isso, é a tendência de uma laje ser rasgada pelo ponto de apoio concentrado, tá bom? Quando você tem vigas, essa punção na laje ela é bem reduzida, tá? Muito reduzida, porque a viga absorve a maior parte do esforço ali. Desculpa, eu estou ficando rouco. Na quarta-feira ainda tem 2 dias de aula na semana, já estou ficando rouco. É assim mesmo. Beber um pouco d'água aqui, só um momento. Vamos lá. Algumas possibilidades do concreto protendido, né? Além dessa possibilidade aqui que a gente viu, né? Ou seja, de obter algumas arquiteturas bem específicas, que você pode, dependendo da proposta arquitetônica, você pode usar a proteção como um elemento para obter algum resultado estético, algum resultado volumétrico. E aqui, no caso, aquela telha, geralmente em cima de apartamentos muito altos, você projeta um pouco mais para frente aqui uma estrutura para criar um elemento de sombra, né, nos apartamentos. Então, é comum você ver prédios com uma projeção maior, né, uma projeção bem maior aqui na frente, na cobertura. E outras vezes é também para que se você fazer algum tipo de terraço, algum tipo de local de eventos, etc. Né? Então, há possibilidades aí da proteção também ser usada nesses conceitos. Está aqui, ó, dá para ver que essa viga que está em balanço, né, que ela vem lá de trás, ela tem aqui as proteções dela, ó, praticamente proteção nela toda para aguentar, né, um balançozão desse. Então, um balançozão aqui de 8, 9 metros, com proteção. Então, tem proteção aqui, nessa viga do lado, nessa da frente com certeza também, e por aí vai. Beleza? Proteção realmente ajuda bastante a gente aí nos conceitos. Bom, primeiro, o macaco, eu já mostrei o vídeo, né? Como é que é feita a ancoragem. Você faz a ancoragem aqui, bota uma peça de concreto com as cunhas, o macaco puxa os cabos e, ao tentar voltar, ele comprime a peça. O que que isso aqui vai trazer de resultado? Alguns resultados da proteção, a gente até já trabalhou aqui na sala de aula, né? Então, nós já conversamos sobre algumas obras de Niemeyer, que ele usa um grande
vamos dizer assim, ele investe muito nos seus projetos, ele investe muito em seus projetos as questões de engenharia, né? Ele tem um suporte muito bom, conhecimento muito bom e profissionais que trabalham com ele. É muito bom nessa parte de engenharia para viabilizar os projetos dele. E aí vocês levam para a vida, né? Para vocês se destacarem ou chegarem perto de se destacar como Niemeyer, você precisa ter um respaldo de engenharia, tá? Tem que encontrar alguém que avalie, sonhe com você, que não tenha problema de receber uma ligação sua para você pergun perguntar sobre algumas orientações, está fazendo um projeto e quer saber se aquilo é possível ou não. É bem comum isso, tá, gente? Profissionais de arquitetura que se destacam têm um suporte de engenharia, né, uma parceria de engenharia que vai ajudar a desenvolver esses projetos, a conceber esses projetos, tá bom? Tipo assim, muito aluno chega para mim, Paulo, estou fazendo PA assim, assim, assado, eu queria ver se era possível, como é que é possível, e aí eu vou buscar algumas referências, como essa aqui, por exemplo, essa semana, inclusive, né? Essa semana, inclusive, um aluno fez uma proposta parecida com essa, queria uma coisa suspensa, e aí eu mostrei a imagem desse palácio para ele, que é o palácio do começo da nossa disciplina. Ele ainda vai pagar essa disciplina, então não tinha visto, aí a gente conversou um pouco sobre como é que funcionava, né? Então, a proteção ela permite você ter vãos grandes, né? O uso de tirantes aqui nessa estrutura, que basicamente aqui é uma laje que está suportando o peso dessas três lajes, né? Uma laje só em cima está suportando o peso de toda essa parte de baixo. E, e a proteção é quem permite esse tipo de concepção, certo? Então, é realmente o ganho de esbeltez e o ganho de eficiência dos elementos proporciona gigantescas possibilidades arquitetônicas, tá bom? Então, assim, quando você vai propor algum tipo de edificação, algum tipo de volumetria específica, você tem que conhecer as tecnologias que estão disponíveis para você saber até onde você vai ou quais são as possibilidades. Muitas vezes, eu digo para vocês, se você for um pouquinho realista, tudo que você projetar tem solução hoje em dia, tá bom? É só não querer alguma coisa voando mesmo, literalmente. E mesmo assim, ainda tem o magnetismo, né? Que tem umas obras de arte aí, não prédios, mas obras de artes aí que ficam suspensas nas galerias, com magnetismo. Mas se você não viajar demais, tudo tem solução. Aí a questão fica, qual é a solução? Se eu tenho que fazer alguma alteração no meu conceito, no meu projeto conceitual, para poder realmente ser viável, né? Porque muitas vezes você faz. Assim, na verdade, até Niemeyer. Você vê alguma. Tem um documentário do Niemeyer que eu comecei a assistir, confesso que eu não terminei até hoje, mas mostra algumas arquiteturas famosas dele em rabisco, né? Porque, como vocês também deveriam fazer, a criação ela é ali no papel, não é no AutoCAD, não. AutoCAD e Revit são ferramentas de detalhamento, não de criação. Então ele mostra lá uns desenhos no papel de como a volumetria foi concebida, de como ela foi pensada, e depois você compara com quando você lembra como a arquitetura foi realmente executada. Você vê que tem algumas alterações, e essas alterações elas são necessárias devido às complexidades estruturais, né? Devido às possibilidades estruturais. Então, às vezes você tem que mudar um pouco a volumetria. Você não muda o seu conceito, mas você muda a volumetria para se adequar a uma realidade, né? Então, Professor, com licença, em pode falar. relação a isso aí, para não perder o foco, é verdade que o arquiteto e o engenheiro, muitas vezes, por conta de um projeto sonhador, como você falou aí, tem divergência entre o arquiteto e o engenheiro, às vezes, por Mas conta disso? tem divergência entre marido e mulher, entre arquiteto e engenheiro é só o que tem. Assim, ó, existe uma rixa aí que já é meu aluno há um tempo já sabe. É uma rixa de ego entre arquiteto e engenheiro, que ela deve ser, para você ser um bom profissional, você tem que amadurecer. Você tem que ser mais maduro do que essa rixazinha, tá bom? Então, esqueça essa questão de que o engenheiro, ele é
seu adversário ou que é o seu oponente, tá bom? Na verdade, é o contrário. Se você quer ter bons resultados, você tem que ter um engenheiro como amigo. Eu sei que existe esse preconceito e eu estou lutando todo dia contra isso, tá? Contra essa rixa besta entre arquiteto e engenheiro. Se você quer ser um bom profissional, procure um engenheiro que tenha uma mentalidade semelhante, de parceria, de entender que os dois têm que andar juntos e use ele nos seus projetos. Parceria, como o nome diz mesmo, parceria. Tipo assim, olha, eu vou indicar você, se ele lhe atender bem, você vai ficar indicando ele indicando você, vocês vão trabalhando juntos, conseguindo algum projeto junto, vocês vão praticar uma sinergia, né? De conversar como é que a viabilização do projeto vai ser feita, como é que vai ser construída, as limitações, as problemáticas e tudo mais. O resultado é isso aí que você está vendo. Ó. É isso aí que você está vendo. O arquiteto sem o engenheiro aí e o engenheiro sem o arquiteto aí não iriam ter esse resultado, nem perto disso. Então, quando você vê sinergia entre as profissões, sem briga de ego, né? Ou seja, duas pessoas ou dois escritórios maduros e trabalhando no contexto de atender bem ao projeto, de atender bem ao cliente, o resultado é esse. Você não foca no individual, você foca no resultado para o cliente, para aquele que realmente importa, né? Pode ser o cliente individual, aquele que está pagando, ou pode ser o cliente final, aquele que vai contratar alguma coisa, por exemplo, em um shopping, né? Você tem vários clientes, você tem o cliente investidor, você tem o cliente lojista, e você tem o cliente consumidor. Você tem que atender a todos, você tem que pensar para todos, tá? Então, quando você foca nos clientes, o resultado é muito bom, porque vai ter sucesso em um projeto devido a você ter tomado decisões no foco na coisa certa e não numa briga de ego. E aí, o resultado é positivo, você consegue mais projetos, você consegue boas indicações, você consegue reconhecimento e por aí vai, tá bom? Então, assim, é verdade, mas a gente tem que tirar isso do nosso caminho, tá bom? Não podemos ter negócio de rixa entre profissões. Nós temos que ter parcerias entre as profissões, tá? E cuidado com um negócio chamado mestre de obra, viu? O mestre de obra ele quer ver o circo pegar fogo. Ele não, geralmente é um pessoal que tem um nível menor de, vamos dizer assim, entendimento não técnico, mas entendimento profissional um pouco menor e ele não gosta de assumir responsabilidades, tá? O pessoal de obra é transferir responsabilidades, a maioria, a grande maioria, é transferir responsabilidades. E para quem é que o mestre vai transferir a responsabilidade? Quando o cliente ou quando o arquiteto perguntar? Para o outro. Então ele chega para o arquiteto e diz: Ó, o engenheiro mandou fazer assim. Chega para o engenheiro e diz: Ó, o arquiteto pediu para fazer assim. E quer ver o circo pegar fogo. Então, cuidado com isso. Sejam maduros, entendam as relações interpessoais no dia a dia de trabalho, e isso vai formando você um bom profissional, tá? Então, fica a mensagem final aqui, ó. Engenheiro e arquiteto têm que trabalhar juntos para obter esses resultados aqui. Se você quer ser um bom arquiteto, se dê bem, converse, troque relações com os profissionais que influenciam no seu trabalho. Quem são? Corretores, engenheiros, é, profissionais de infraestrutura, por exemplo, de ar-condicionado, refrigeração, pessoal dos pisos, tecnologia de materiais, os materiais que você utiliza, tá? Eu não estou falando dos lojistas, não, tá bom? Cuidado com essa palavra parceria. Parceria não quer dizer comissão, não, tá bom? E se você usar a palavra parceria da forma correta, você se destaca no mercado. Do mesmo jeito, se você usar a parceria com um entendimento errado com os lojistas, você vai acabar se queimando. Mais cedo ou mais tarde você se queima. Mais cedo ou mais tarde você se queima, tá? Porque uma hora o cliente sabe, ele descobre, tá? Beleza? Bom, gente, então, por hoje é isso, tá bom? Vou providenciar algumas atividades sobre proteção para fixar, para a gente passar para o próximo elemento. Eu estava dando uma olhada no cronograma, realmente a gente vai ter que ir ali para perto do dia 12, 13 de dezembro, tá? Mas vai dar certo, viu? Apesar dessas aulas nos sábados,
a gente tem muito conteúdo, né? Então, mas vai dar certo. Passando aí umas atividades e fazendo algumas considerações sobre os assuntos, a gente consegue ter um bom aprendizado aí, uma boa possibilidade de aprendizado. Beleza? Gente, prazo, né? Para ir já se acostumando. Quando se formar, os prazos também não vão ser muito legais, não. Mas beleza. Gente, show de bola. Se tiver alguma dúvida, falem, não se calem, tá bom? Se não quiser falar aqui, pode vir no PV. Hoje é um pouco apertado, porque eu tenho os dois horários, né? Mas podem mandar as dúvidas aí que eu respondo em momento oportuno. Se eu demorar para responder, diz, Paulo, lembra de mim, tá bom? É porque às vezes a mensagem vai lá para baixo. Ok? Dúvidas? Ok. Show de bola. Pois, gente, então. Oi, Álvaro. Não, professor, tá tranquilo. Show de bola. Então, gente, tá passando um jogo aí, é? Pois, A gente, TV bota, do meu lado. bota presente aí, tá? Deixa eu ver quem é que tá aí online. Bota presente, vocês têm 10 segundos para sair. Boa noite, viu, gente? Um abraço. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente.